Oi, pessoal, tudo bem? A gente falou semana passada, eu falei com vocês sobre punição, né? Por que que eu falei sobre punição? Para dar uma introdução para a gente começar a entrar aqui agora no esquema, que é o esquema de postura punitiva, né? Porque existe um esquema que está relacionado a essa questão da punição. É um esquema que também em maior ou menor proporção, é muito comum. A gente tem, por quê? Justamente pelo que eu falei. A punição é algo que está muito enraizado, que está muito presente na nossa sociedade. O esquema de postura punitiva, então, qual que é a definição? Ele está relacionado a essa crença de que as pessoas devem ser punidas quando elas cometem erros. E é lógico que essa punição não é necessariamente uma punição física ou uma punição severa, são punições bem pequenininhas, como nos exemplos que eu já dei. Então, quando uma pessoa comete um erro comigo, eu preciso mostrar isso para ela no meu olhar de reprovação. Quando uma pessoa comete um erro comigo, eu preciso mostrar isso para ela parando de falar com ela, ou então mudando a minha maneira de me comportar com ela. Às vezes isso tá tão enraizado, como eu falei, que a gente nem se dá conta de que nós mudamos o nosso comportamento e que a gente passou a agir com aquela pessoa de maneira diferente. É um pouco inconsciente, mas nós fazemos. Isso está relacionado um pouco a essa coisa assim de querer dar uma lição no outro, né? Nós temos muito isso. O esquema de postura punitiva está muito relacionado a dar uma lição na pessoa, a querer ensinar a pessoa a fazer do jeito certo, como eu já falei, querer educar a pessoa. Nos casos mais extremos, assim, quando esse esquema ele tá muito ativado, uma pessoa que tem esse esquema muito ativado é uma pessoa muito intolerante, intransigente, sabe aquela pessoa que ela já tem uma atitude assim mais ranzinza, mais zangada. Você já percebe que é uma pessoa intolerante e que é uma pessoa intolerante a erros. Então, às vezes, você fica ali pisando em ovos, é aquela pessoa que te deixa ansiosa, porque você sabe que ela é super exigente, né? Esse esquema, ele tá relacionado a isso. Então, quando as pessoas não conseguem alcançar aquele nível de exigência que você tinha, né? Então você determinou ali um nível, uma régua, sua régua é alta, ou então para você considera que aquilo é o básico, porque para você é o mínimo, então você espera aquilo das pessoas. E quando as pessoas não conseguem corresponder com essa expectativa, aí você demonstra, né, essa atitude intolerante, essa atitude mais zangada. O próprio comportamento zangado, ranzinza, em si já é uma punição, porque se torna aversivo para quem convive. Como eu falei, você fica ansioso depois quando você tá diante dessa pessoa. E aí vira aquele ciclo, né? Porque parece que quanto mais ansioso a gente fica, quanto mais rígida é a pessoa, aí a gente fica ansioso, vai lá e comete erro, e a pessoa pune no comportamento e fica nesse ciclo depois que se repete como até como um viés confirmatório do esquema, como a gente chama, né? E aí, muitas vezes, essas expectativas e esses padrões, eles estão relacionados a nós mesmos. Então, existem pessoas que têm um esquema de postura punitiva muito ativado, porém, elas são punitivas consigo. Elas não são punitivas com o outro. Pelo contrário, na maioria das vezes acabam até exercendo grande tolerância com outras pessoas, mas elas são punitivas consigo mesmas, né? Então, são aquelas pessoas que de repente, numa reunião, cometeu um deslize, né? Deu um branco, falou alguma bobeira. E a pessoa fica ruminando aquilo ao longo do dia, às vezes não dorme bem, fica se sentindo mal, porque inconscientemente ela tá se punindo pelo que aconteceu, né? É como se ela ficasse realmente alimentando pensamentos do tipo: tá vendo, você é uma burra, olha só, de novo você esqueceu, era tão importante, né? Você se preparou tanto e nem disso você deu conta. Todas as vezes que a gente fica ruminando comportamentos, às vezes coisas simples, né? Numa conversa, você soltou algo que não caiu legal, você viu que a outra pessoa não gostou muito, pronto. Às vezes isso já é suficiente para te tirar o sono. Você fica remoendo aquilo, ruminando aquilo, e esse é um comportamento muito punitivo. Por mais que pareça algo, né, assim, simples, parece que é algo tão corriqueiro que a gente faz, ele tem um efeito emocional muito grande. Por quê? Justamente por isso. Quando a gente faz isso, é como se você estivesse mandando
uma mensagem para você mesmo. E essa mensagem, ela é muito autodestrutiva, ela é muito negativa. Essa mensagem, que nem eu falei, tá vendo? De novo você fez besteira, ai, você não faz nada certo, tudo que você faz é errado. Essa mensagem, ela vai minando a tua autoestima, ela vai minando a tua autoconfiança. Então, esse esquema de caráter punitivo, ele é muito nocivo não só pro outro. Quando a gente fala de relacionamentos, esse esquema ele afasta muito as pessoas. Quando eu falei sobre punição, eu falei um pouco sobre isso. A punição ela tem efeitos colaterais muito nocivos dentro dos relacionamentos. E olha só, eu citei muito nos meus stories a questão do quanto o comportamento dos pais afeta a nossa autoestima, o quanto esse comportamento muito crítico, muito punitivo nos afeta. Às vezes a gente não se dá conta disso. Mas eu quero falar aqui para vocês que toda a abordagem de esquemas, ela é baseada nesse princípio. Os esquemas, eles são gerados na infância e eles são gerados principalmente a partir do relacionamento com os cuidadores. Então, nós entendemos que nós temos necessidades emocionais como compreensão, tolerância, né? O fato de um adulto, um cuidador, ser compreensivo, mostrar tolerância ao nosso erro, mostrar que ele acredita em nós, apesar do nosso erro, isso é uma necessidade emocional, tá? Talvez você não tenha isso e você sinta que isso não te fez falta, mas você tinha essa necessidade, de alguma maneira, essa ausência se comunicou com você internamente e isso fez com que você desenvolvesse algum estilo de enfrentamento. Ou você desenvolveu um mecanismo de um esquema, por exemplo, de padrões rígidos, e aí você passou a ter um nível de exigência muito grande sobre você mesmo, ou isso abalou a tua autoconfiança, a tua autoestima. Por quê? Quando nós temos esse tipo de pensamento, de ruminação, e a gente faz essa comunicação que é quase inconsciente, falando para nós mesmos, tá vendo? Você só erra, você não consegue fazer nada certo. Na grande maioria das vezes, isso é só uma reprodução daquilo que nós ouvimos na infância. Então, o mesmo tom de voz, as mesmas palavras que os nossos cuidadores usavam quando eles eram críticos, quando eles eram punitivos, nós temos a tendência a repetir depois com nós mesmos. Esse mesmo tom de voz, essa mesma entonação vai se tornar a nossa voz interna, a maneira como a gente vai conversar com a gente mesmo depois no futuro. Se você não sabe, nós conversamos com nós mesmos o tempo todo. A nossa mente não para nunca de pensar. A gente está o tempo todo nesse diálogo interno. E esse diálogo interno, ele é um reflexo daquilo que nós vivemos na infância. Então, se o teu cuidador foi compassivo, amoroso, afetivo, se ele te ensinou a lidar com os erros de uma maneira saudável, você provavelmente aprendeu a lidar com os teus erros de maneira saudável. A questão é que posso dizer que grande parte das pessoas não sabe lidar com erros de maneira saudável. A gente não gosta de errar, a gente não se permite errar, porque isso não é ensinado, né? Infelizmente são coisas que a gente deveria, mas não aprende na escola. E muitas vezes também não aprendemos em casa. Pode ser até que você não teve pais punitivos, mas provavelmente teus pais também não sabiam como lidar com erros. Muitas vezes os pais não querem trazer erros deles próprios para dentro de casa. Então, às vezes, eles estão ali num momento delicado financeiramente, eles estão com medo com relação a trabalho, porque existe a possibilidade de demissão, né? Muitas vezes o mundo do pai ou da mãe tá ruindo, mas eles não trazem isso para dentro de casa. E isso acaba sendo um problema. Por quê? Porque quando você faz isso, você acaba criando no teu filho a ilusão de que adultos bem-sucedidos não erram, de que adultos saudáveis não cometem erros, não tem que lidar com erros. E aí eu te pergunto, como é que os seus filhos vão conseguir lidar com os próprios erros se eles não tiveram exemplo e se eles não tiveram referência dentro de casa? Então, se você é pai e mãe e tem esse medo de mostrar a tua vulnerabilidade, os teus erros, desista dessa ideia. Isso é uma crença limitante, né? A gente fala que é a crença do pai super-herói. Porque é através de modelo, é através de referência tua que o seu filho vai aprender a lidar com os próprios erros. Ele precisa saber que a estrada do sucesso não é só ascendente. Você vai passar por curvas, desvios, deslizes, você vai cair e é assim que você vai aprender a levantar.
Vamos voltar lá agora pro esquema de postura punitiva. Quem tem esse esquema, normalmente tem muita dificuldade de perdoar, então são pessoas bem rancorosas. Como eu falei, isso pode estar relacionado ao externo ou interno. Então pode ser que eu não seja rancorosa com o outro, mas comigo mesma eu não consigo me perdoar quando eu erro, tá? Quando tá voltado também pro outro, então são aquelas pessoas que são rancorosas, têm dificuldade de perdoar, às vezes passa anos, né? Ela vai jogar na cara depois numa discussão, ela vai jogar uma situação na cara, porque ela não conseguiu de verdade lidar com aquilo, ela não sabe lidar com aquilo. É uma defasagem também de aprendizagem, né? São pessoas que não conseguem considerar o contexto. Então, quando alguém erra com você, faça esse exercício de pensar no contexto. Por que será que essa pessoa agiu dessa maneira? O que motivou ela? Ou então, qual a limitação que ela tinha dentro dessa situação? A gente precisa fazer esse exercício para desenvolver flexibilidade cognitiva. E novidade com a gente também, né? Então, quando você se sentir mal por algo que você fez, tenha esse olhar de compaixão, de compreensão, seja compreensivo com você, tenta entender qual que era a situação que eu estava vivendo, qual era o contexto, qual era a minha limitação e por que eu agi desse jeito. Esse é um exercício de auto-perdão e de perdão. Quando a gente precisa perdoar alguém, a gente precisa pensar dessa maneira, né? Levar em consideração toda a situação que está envolvida e não só o ato em si. Esse é um olhar muito rígido, esse é um olhar muito restrito quando a gente faz só isso. Esse mesmo exercício que eu falei para vocês, de tentar entender qual foi o contexto em que a situação aconteceu, também é um exercício de empatia. Porque quando você tenta entender qual é o contexto, muitas vezes você se solidariza com a pessoa. Você entende, puxa, no lugar dela, ela não teve muita opção, né? Dentro ali do, sei lá, do ambiente que ela estava, dentro da educação que ela recebeu, dentro das experiências que ela teve, essa pessoa não tem uma opção muito diferente desse comportamento que ela teve comigo. Isso ajuda a gente a se solidarizar com relação ao outro e a perdoar. A pessoa que tem o esquema de postura punitiva também é uma pessoa que que ela atribui merecimento ao outro. Então ela não consegue ser verdadeiramente altruísta. Ela tem sabe aquela frase que a gente fala assim, faça o bem sem olhar a quem? A pessoa que tem postura punitiva, ela vai olhar a quem. Por quê? Porque é como se ela entendesse assim, para quem não merece, eu não faço. Para quem merece, eu faço. E isso indiretamente é uma punição, né? Como se você definisse ali um julgamento e uma sentença. Essa pessoa não merece, então não faço por ela. É uma atitude prepotente, se a gente parar para pensar, porque a gente se coloca nesse lugar de juiz. E na verdade, como eu falei no vídeo anterior, toda vez que a gente faz algo para dar uma lição, né, a gente faz muito isso, vou dar uma lição nessa pessoa, coisas pequenas, para tentar educar o outro, mostrar para o outro como que ele deveria agir, a gente está sendo prepotente, a gente está se colocando numa posição de juiz, né? A minha régua é a que vale. A gente não leva em consideração o contexto do outro, a aprendizagem, porque cada um de nós tem aprendizagens diferentes. Então, muitas vezes a gente vai nessa linha de que, isso daqui é óbvio e essa pessoa deveria saber. E eu trabalho muito com meus pacientes isso. O óbvio não existe. A gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso. Aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para você, porque nós temos uma história de vida diferente, a gente tem contextos, a gente tem uma educação diferente. Então é por isso que a comunicação é tão importante, porque não existe o óbvio. E muitas vezes a gente está se frustrando porque esperava do outro algo que para nós é óbvio, para aquela pessoa não é, então ela não fez, ela não teve aquela ação, aquele comportamento que a gente esperava. E aí a gente se frustra, muda o nosso comportamento com o outro, sem perceber, como eu falei muitas vezes, como uma maneira de punir. E isso vai gerando desgaste, isso vai gerando afastamento nas relações. Então entenda que isso não é verdadeiro altruísmo, tá? O verdadeiro altruísmo é você ter a humildade de entender que não é você que decide quem merece e quem não merece algo. Não é você que decide a consequência que o outro tem que ter pelo comportamento dele. E não é você que decide o que a pessoa faz com a vida dela e as decisões que ela faz, né? Ela pode escolher decidir errado e isso é uma escolha dela, não tá dentro do nosso controle, não é algo que a gente possa controlar e não deveríamos querer controlar isso. A gente não deveria querer controlar o outro. Tá bom?
Para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre perdão, porque a maioria das pessoas não tem muito uma compreensão do que é o perdão, de como perdoar. Na verdade, para resumir, basicamente a gente entende que a gente tem que sentir que perdoou alguém para então dizer que perdoou. E não necessariamente essa é a ordem. Quando a gente fala da análise do comportamento, a gente fala muitas vezes que o comportamento vem antes e o sentir depois. Então, primeiro eu me comporto e depois eu sinto aquilo. Então, o perdão, a princípio, para começo de conversa, o perdão é uma decisão que a gente toma cognitivamente. Eu escolho perdoar, eu decido perdoar, ainda que aquela pessoa não mereça. É uma decisão minha, ainda que ela não me peça desculpas, ainda que ela não reconheça o erro dela. Porque o perdão ele é muito mais para nós do que para o outro. Isso vocês já devem ter ouvido bastante. É a gente que precisa tirar aquele peso, limpar o coração de mágoa. Então, a gente toma uma decisão. E aí você passa, então, a tentar agir como se aquela decisão já tivesse mudado a maneira como você se sente. Você tenta agir como se você realmente, de coração, já tivesse perdoado. Primeiro você se comporta e depois você passa a sentir. Essa é a ordem, é um pouco mais racional, é um pouco diferente daquilo que a gente imagina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo pra todos!